Queria falar um pouquinho sobre esse escândalo no INSS. Cada hora surge, né, uma notícia pior. E o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, agora entrou com um pedido de impeachment do presidente Lula, né, argumentando que o irmão dele, o irmão do Lula, vice-presidente de uma das entidades investigadas e acusando o Lula de improbidade administrativa. A gente sabe que isso é um pedido que, infelizmente, na condição que a gente vive hoje, dificilmente vai prosperar. Mas a gente tem visto sempre uma tentativa, né? Agora mudou um pouquinho, a imprensa está apontando muito para o PDT. A culpa é do PDT, a culpa é do PDT, mas no início tentavam apontar o governo anterior, não, a culpa é do Bolsonaro. O que o senhor imagina que pode vir como punição a todos os envolvidos nesse escândalo? E aí eu me refiro, obviamente, também ao Executivo Federal, né? Não apenas aos representantes desses sindicatos, associações, dessas entidades, deputado. Olha, o que eu acho que deveria acontecer é a demoção e prisão de todos os envolvidos, porque isso é um crime de fraude e desvio patente, tá? Na minha opinião. Agora, isso vai acontecer? Essa que é a grande questão. Como se torna uma questão política, como vários vinculados ao governo estão envolvidos, e por não ser pequeno, então certamente tem juízes envolvidos nisso aí também, então você envolve o judiciário. Então qual vai ser o interesse do judiciário de ir adiante em qualquer investigação? Né? Então, como as somas são grandes o bastante, o que acontece? O efeito coletivo também é grande. Então, instituições vão começar a se mobilizar para que não investiguem mais, não tragam mais à tona do que está acontecendo. Mas a verdade é o seguinte, olha só, INSS, Correios, Petrobras, Itaipu, fora esses desvios que a gente estava falando aqui do parlamento, através de emendas parlamentares e tal. Isso é um absurdo dos absurdos. Estamos, talvez, no pior momento de corrupção que esse país já viu. Voltou a corrupção, não temos uma lava-jato como freio, não temos instituições independentes como freio. Então, esse bando está operando livremente. Né? E tem controle do judiciário, tem controle de partidos na Câmara. Então, poxa vida, então temos um grupo criminoso? Sim, sempre tivemos. Né? Agora que eles estão sendo descobertados, porque, como eu mencionei numa outra fala anteriormente, aqui ainda tem um pouquinho de liberdade de expressão, um pouquinho de imprensa livre, um pouquinho de independência de poder, mas é um pouquinho, é uma pequena janela. Tá? E é isso que está incriminando e trazendo à tona todos esses problemas. Então, o que eu acho que isso aí vai se tornar algo, um efeito mais negativo para as eleições futuras, do que de fato a gente possa conseguir criminalizar todos e demover eles do poder, no momento de curto prazo. Certamente vai ser uma tremenda tentativa de passada de pano patética de todos os envolvidos, todos que queiram passar pano. Você vai ver aí talvez as entranhas de quem é vinculado à corrupção brasileira, mas eu acho que assim, não tem como sair dessa, tá? A gente ou encara isso como população e começa a avaliar quem é que deve ser eleito em 2026, ou a nossa janela de realmente fazer uma mudança, ela se encerra, porque o modelo já é de corrupção, o modelo já é de socialismo, e se vocês não mudarem, a população não tiver um viés extremamente reformista e optar por aqueles que querem de fato reformar o sistema, vai ter mais disso aí no futuro, tá? Então é isso que a gente tem que botar uma risca. Quem faz isso é o eleitor que legitimou muitos do centrão, que é culpado de municiar e de permitir que o sistema faça o que está fazendo agora. Lembrando, requer um sistema para roubar 90 bilhões. Não é uma pessoa que rouba 1 bilhão. Né? É todo um sistema. E quem é que está recebendo esse dinheiro? Agora fica aqui a pergunta, talvez vocês possam investigar também e nos ajudar. Eu até perguntei para a minha assessoria aqui. Quem é que está recebendo 90 bilhões? Não tem como você transportar isso em mala. Você tem que bancarizar isso de algum jeito. Né? E o banco está recebendo isso sem saber da origem? Ou tem talvez uma lavagem aí que está sendo passada em cima, como sendo um fronte aí de depósitos, que seja legítimo? Tem mais camadas aí nessa investigação, porque acho que envolve o sistema financeiro também. Né? Agora deputado, hoje inclusive saiu um artigo na Folha de São Paulo comentando que, na verdade, você tem 90 bilhões seria num primeiro momento, né? Você tem aí refinanciamento, você tem uma série de coisas que estão ligadas a esses consignados, que a somatória, até agora, estaria na casa de 219 bilhões. Ou seja, a gente pode estar falando aí de um esquema que provavelmente vai chegar aí a trilhão de reais, então é um esquema monstruoso, gigantesco, que envolve autoridades de todos os tipos.
e o absurdo agora da Gleisi Hoffmann falar que não deve haver CPMI, ou seja, indo contra uma investigação que eu acho que se faz urgente, necessária, tem que ter uma comoção nacional em relação a isso. E aí fica uma pergunta também, a questão de se há no Congresso, pelo que o senhor já conversou com outros deputados, alguma questão de repente, pautar um impeachment do Lula, porque o que a gente está vendo é o irmão do Lula envolvido em sindicato do INSS aí com milhões, né, e somando tudo dá mais de 6 bilhões só desses descontos dos sindicatos, e a gente está vendo que desde que o governo PT começou, a coisa ficou exponencial, ela aumentou ainda mais. Como que está essa pressão dentro do Congresso Nacional? Como é que estão os deputados em relação a isso? Há a conversa sobre essa abertura de CPMI, impeachment? O que o senhor pode trazer para a gente sobre o clima dentro do Congresso? Olha, razões para impeachment não faltam. Não é a primeira vez que esse governo nos dá razão para fazer impeachment. Esse é mais um caso, e certamente, em termos de volume, impacto, talvez um dos maiores casos. Agora, o que está faltando? Está faltando número de deputados que sejam vinculados com querer um governo honesto. Simples assim. Temos 100 a 120 deputados da oposição. Matematicamente, temos mais 250 deputados do Centrão que não querem nada, não querem bater papo de fazer melhoria no governo, de melhoria no sistema político. Eles estão ali para coletar emenda parlamentar e voltar para os seus estados e virar herói junto ao seu eleitorado ali, aos seus prefeitos, e trazer dinheiro para os prefeitos para comandar rachadinhas e rachadonas locais também. Então, esse é o perfil de 250 deputados do Centrão. Eles não têm vínculo nenhum com o eleitor, não tem conexão de opinião pública, não tem transparência, eles são eleitos pela máquina, e é isso que está eleito. Tá? Então eles têm voto, e eles votam para quem tem a caneta. Quem tem a caneta hoje é o governo, e o governo só tem 100, 140 deputados. O governo está em minoria. Se o Centrão fosse, de fato, uma força positiva de mudança e reforma, ele estaria apoiando a oposição. Já teria feito impeachment, já teria feito as mudanças constitucionais que a gente quer ver, já teria blindado o povo brasileiro de todas essas imbecilidades que o governo praticou, de todas essas idiotices de colocar o Brasil no risco de se tornar um narco-estado, vinculado a todo quanto é país terrorista e ditatorial. Eu já teria blindado o país disso. Né? Mas não, temos um Centrão corrupto, que é a natureza deles, e eles se venderam. Então, o parlamento está aqui esperando uma próxima eleição, praticamente. É isso que eu acho que o eleitor de consciência não tem outra salvaguarda. Nós também tínhamos projetos até para abrir o sistema, né, e criar recall de mandato, criar impedimento aí de presidente de Câmara e tudo mais. Mas isso também você vê limitações aí por causa dessa questão matemática que foi estabelecida em outubro de 22. Em outubro de 22, o eleitor escolheu 120 deputados da oposição, 250 deputados do Centrão e 140 deputados, 120 deputados da esquerda. E esses 250 é esse perfil aí que eu mencionei. Então, enquanto não mudar essa equação matemática, como é que você muda internamente? Não é pela motivação dos atuais, não é qual é o efeito interna corporis. Você tem que ter duas coisas. Ou uma pressão, e as duas coisas são externas, infelizmente. Não são endêmicas do sistema, são exógenas. Você tem que ter população cobrando, se não for população cobrando, é uma interferência de outro país, falando assim, olha, isso aí que vocês estão fazendo é inadmissível aqui conosco e vamos criar sanções, vamos criar uma série de medidas aqui para nos proteger de vocês. Então, essas duas interferências são externas. As internas eu já mencionei, só com uma próxima eleição e ter aí um quadro de deputados que seja de fato honesto, idôneo, que queira fazer essas grandes reformas. Então, por enquanto, eu não vejo por mais que tenha total legitimidade o impeachment, e eu acho até engraçado ver como é que a esquerda tenta se defender desses absurdos patentes, e tenta culpar outros governos, culpar qualquer coisa menos eles, né? Mas isso, de uma certa forma, eles estão protegidos por essa camada de corruptos que foram eleitos também, que não querem iniciar nenhum processo de impeachment. E é na Câmara que se inicia o processo. Então, a cobrança da população vale, tá? Deixar isso bem claro. Ela tem impacto. Se começar a cobrar agora, isso pode gerar grandes resultados, não só de curto prazo, mas certamente questões eleitorais de 26, mitigando completamente essa esquerda, como está acontecendo na Europa, como aconteceu nos
nos Estados Unidos, né? E talvez melhorando até o que seria um deputado do centro, né? Como é que seria o novo deputado do centro, que esse também precisa ser reformado, não pode ser mais esses deputados corruptos aí que entregam o sistema a qualquer um que tiver a caneta. Então isso aí que a gente tem que mudar. Mas é isso que eu pontuei, tá, Max? Não temos nada assim que é endêmico do sistema para mobilizar os deputados, para eles começarem a fazer um processo de impeachment. Vai depender dessas intervenções externas. População na rua ou algum país fazendo algum tipo de intervenção apontando que não quer mais lidar com o governo corrupto.